Uma empresa que você provavelmente usou, comprou ou pelo menos ficou assistindo o comercial no meio da madrugada. Está em recuperação judicial, com quase 400 milhões de reais em dívidas, com dezenas de lojas fechadas, com centenas de funcionários demitidos e com um futuro ainda em aberto. Não é uma startup que quebrou, não é uma empresa desconhecida, é uma marca que praticamente criou uma categoria inteira no varejo brasileiro, que faturou mais de R$1 bilhão por ano, que chegou a ter quase 300 lojas espalhadas pelos maiores shoppings do Brasil. O nome você vai reconhecer assim que ouvir, e quando ouvir, você vai entender por que essa história é mais importante do que parece. Parte 1. O número que assustou o mercado. Em maio de 2024, um pedido de recuperação judicial foi protocolado na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa em questão era a Polimport Comércio e Exportação Leite Lariá. Mas se esse nome não diz nada para você, faz sentido. Porque o nome que aparecia em toda loja, em todo comercial de televisão, em toda embalagem de produto, era outro. Polishop. A dívida declarada no processo, R$352 milhões. Depois, com a atualização dos valores, chegou a quase 400 milhões. Para uma empresa que faturava R$1 bilhão por ano, em seu período mais recente, esse número representa algo brutal. Mais de 1/3 do faturamento anual inteiro comprometido com dívidas. E não era uma crise que veio de repente. Era o resultado de um processo que vinha se acumulando há anos e que, quando finalmente veio à tona, revelou o quanto o modelo de negócios que havia funcionado tão bem por décadas estava sendo destruído pelas novas condições do mercado brasileiro. Essa é a história da Polishop, uma história de genialidade, de crescimento inacreditável, de erro de leitura do mercado e de uma tentativa desesperada de sobrevivência. Parte 2. O homem que inventou a Polishop. Para entender a crise, você precisa entender o homem por trás da marca. E entender o homem é entender uma das histórias mais improváveis do empreendedorismo brasileiro. João Bosquilia Apolinário nasceu e cresceu em São Paulo. Ainda jovem, foi trabalhar no exterior. Quando voltou ao Brasil, trouxe uma ideia. Uma ideia que ele havia visto funcionar lá fora e que, aqui, ainda ninguém havia explorado da forma certa. A ideia era simples: vender produtos inovadores, importados, com alto valor percebido. Não pelo preço, mas pelo que eles faziam, diretamente para o consumidor, por meio da televisão. Não era exatamente uma novidade no mundo. Nos Estados Unidos, o modelo de infomercial, aquele comercial longo, de madrugada, que mostrava o produto em detalhes, com demonstrações ao vivo, depoimentos e o famoso "ligue agora", já era consolidado. Mas no Brasil, ninguém havia tentado fazer isso de forma profissional e em escala. Em 1995, Apolinário fundou o que viria a ser a Polishop e começou vendendo um produto de emagrecimento pela televisão. Em poucos anos, expandiu o portfólio. Trouxe as famosas facas Ginsu 2000, aquelas que cortavam lata, que cortavam sapato, que aparentemente cortavam qualquer coisa. Os óculos Amber Vision, a centrífuga de sucos Juicer e o produto que virou lenda, o George Foreman Grill. O George Foreman Grill merece uma pausa, porque ele não era apenas um produto, era uma aula de marketing. Enquanto os diretores da empresa queriam investir em micro-ondas com prato giratório, uma novidade na época, Apolinário insistiu no grill, e o argumento dele era revelador. Micro-ondas. Todo mundo vai ter. O grill é diferente, mas não era o grill que ele vendia. Era a ideia de que a gordura saía da carne e ficava na bandeja, e não entrava no seu corpo. Era saúde, era praticidade, era benefício real. Em um ano, a Polishop vendeu 400 mil unidades do produto. O número 1406, o telefone de vendas da Polishop, virou tão popular que os Mamonas Assassinas chegaram a incluí-lo em uma música. Isso diz tudo sobre o tamanho que a marca tinha no imaginário popular brasileiro. Parte 3. Do telefone para o shopping. Em 2000, a Polishop deu um passo importante. Entrou no e-commerce. Era praticamente o começo da internet comercial no Brasil, e a empresa já estava lá. Em 2003, deu outro passo ainda mais significativo. Abriu a primeira loja física. Foi no Shopping Central Plaza, em São Paulo. E aqui começou uma transformação que mudou completamente o perfil da empresa. A loja física tinha uma lógica diferente do infomercial. No comercial de TV, você mostrava o produto por 20, 30 minutos, demonstrava cada detalhe, criava desejo antes de fazer a oferta. Na loja do shopping, você tinha que conseguir o mesmo efeito em questão de minutos, com o cliente na sua frente, no meio de um corredor, cheio de outras lojas disputando atenção. E, surpreendentemente, funcionou.
A fórmula era a seguinte: vendedores treinados para fazer demonstrações ao vivo dentro da loja. Produtos que chamavam a atenção pelo design ou pela promessa. Um posicionamento claro de inovação. Você não comprava na Polishop o que comprava em qualquer outro lugar. Era o ponto de vendas para coisas que você nunca havia visto antes. As lojas se multiplicaram rapidamente. Em 2 anos depois da primeira abertura, já eram 45 unidades. O canal de TV próprio da Polishop, criado em 2003, alimentava as lojas com audiência e desejo. As pessoas viam o produto na TV, iam ao shopping para ver de perto e comprar. No auge, que aconteceu por volta de 2021, a Polishop chegou a ter 280 lojas físicas, todas em shopping centers. A estratégia era deliberada. Shopping é tráfego garantido, é público com renda, é ambiente controlado para fazer demonstrações. Era o palco perfeito para o modelo de vendas da Polishop. Faturamento anual, mais de R$1 bilhão. Operação em todo o Brasil. Uma das marcas mais reconhecidas do varejo nacional. E então veio a pandemia. Parte 4. A tempestade perfeita. O que aconteceu com a Polishop entre 2020 e 2024 não foi apenas o efeito da pandemia. Foi a convergência de pelo menos 4 forças ao mesmo tempo, e cada uma delas seria um problema sério isoladamente. Juntas, foram devastadoras. A primeira força foi o fechamento dos shoppings. Quando a pandemia chegou ao Brasil, os shopping centers foram forçados a fechar. Não por dias, por meses. A Polishop tinha praticamente 100% de sua operação física dentro de shoppings, sem shoppings abertos, sem venda. E os aluguéis continuavam sendo cobrados. Este ponto é crítico e pouca gente entende a magnitude. Os contratos de aluguel em shopping centers no Brasil são indexados ao IGP-M, o Índice Geral de Preços do Mercado. Em condições normais, isso já representa um custo alto. Durante a pandemia e nos anos seguintes, o IGP-M disparou. Em 2021, fechou em mais de 37% de alta acumulada. Para uma empresa com 280 lojas em shoppings, isso significava um aumento brutal no custo fixo, exatamente no momento em que as vendas haviam despencado. A segunda força foi a cadeia de fornecimento. Os produtos da Polishop são, em sua maioria, importados da China, com contratos de exclusividade. Isso era uma vantagem competitiva. Você não encontrava esses produtos em outro lugar. Mas se tornou uma vulnerabilidade quando a China fechou sua economia no início da pandemia. E foi o último país a reabrir. Quando a China voltou a operar, não voltou com produtos novos. Voltou com o que já estava sendo fabricado antes. Isso deixou a Polishop sem o fluxo de lançamentos inovadores que era o combustível do seu modelo de negócios. Sem novidades para demonstrar, sem razão para o cliente ir até a loja. A terceira força foi o crédito. A taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, que estava em 2% ao ano em 2020, foi escalando progressivamente até chegar a 13,5% ao ano. Para uma empresa que precisava de capital de giro para importar produtos, pagar aluguel de shoppings e manter operações, o custo do crédito foi multiplicado em termos práticos. E quando a crise das lojas americanas estourou em janeiro de 2023, com um rombo de mais de 40 bilhões de reais que abalou o mercado de crédito para o varejo inteiro, os bancos ficaram ainda mais reticentes em emprestar para empresas do setor. A Polishop foi atingida diretamente por essa contração de crédito que não tinha nada a ver com seus próprios fundamentos. A quarta força foi a concorrência digital. Enquanto a Polishop lutava para sobreviver com o modelo físico em shoppings, o mercado foi na direção oposta. Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu. Os marketplaces explodiram durante a pandemia. E o consumidor descobriu que podia comprar produtos inovadores, até os mesmos tipos de produtos que a Polishop vendia, sem sair de casa, com frete grátis, em um dia. A promessa de exclusividade, que era o coração do modelo Polishop, começou a ser corroída. Porque alguém sempre encontrava algo parecido em alguma plataforma digital. O resultado de tudo isso junto foi catastrófico. O faturamento caiu 70%. As lojas foram fechando uma por uma. Em 2021, eram 280. Em 2023, eram 120. Em maio de 2024, quando o pedido de recuperação judicial foi protocolado, eram apenas 49. De 280 para 49 lojas. Em 3 anos. Parte 5. A recuperação judicial. O que significa na prática? Quando você ouve recuperação judicial, é natural pensar que a empresa está prestes a fechar. Mas o mecanismo é mais complexo do que isso. A recuperação judicial brasileira é regulada pela Lei nº 11.100 e 1 de 2005. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, acontece o seguinte: as dívidas ficam suspensas por 180 dias.
Durante esse período, a empresa tem tempo para apresentar um plano de reestruturação, um documento que detalha como vai pagar o que deve, em quais condições, em qual prazo. Os credores, então, votam nesse plano em assembleia. Se aprovarem, ele precisa ser homologado pelo juiz. E a empresa passa a operar sob as condições do plano aprovado, geralmente com descontos sobre as dívidas, prazos alongados e condições especiais de pagamento. O pedido de tutela antecipada que a Polishop fez em abril de 2024, antes do pedido formal de recuperação judicial, serviu para suspender imediatamente as execuções de dívidas e os despejos que poderiam inviabilizar o negócio antes mesmo do processo começar. Foram ações de despejo movidas por Multiplan, Iguatemi, Alliance e outras administradoras de shopping que ameaçavam fechar as lojas restantes antes de qualquer tentativa de reestruturação. Entre os credores da Polishop estavam nomes conhecidos do mercado financeiro: Bradesco, Banco do Brasil, Zurich Seguros, BMP Money. A dívida total, conforme atualizada no processo, chegou a 395 milhões e 600 mil reais. Mais de 50 milhões adicionais eram referentes a aluguéis atrasados de shoppings. Do total de dívidas, 349 milhões eram com instituições financeiras e grupos de mídia. Apenas 3 milhões eram débitos trabalhistas e com microempreendedores. O que é relevante porque mostra que a empresa priorizou não deixar funcionários e pequenos credores em situação pior. O plano de recuperação foi apresentado, discutido em 2 assembleias de credores em 2025 e aprovado. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo identificou 23 cláusulas do plano original que feriam a lei, incluindo autorizações genéricas para alienar bens sem identificar quais bens eram esses, e autorizações para contratar financiamentos sem especificar valores ou garantias. A Polishop precisou apresentar um novo texto corrigindo todos esses problemas. O processo continua em andamento. E o que acontece agora e o que pode acontecer nos próximos meses é o que determina o futuro da empresa. Parte 6. O homem que recusa aceitar o fim. Em maio de 2026, 2 anos depois do pedido de recuperação judicial, João Apolinário concedeu uma entrevista que diz muito sobre como ele enxerga a situação. Com 66 anos, ele não aparenta um homem derrotado. Aparenta um homem que está com raiva do mercado, mas de uma raiva construtiva, que ele converte em argumentos e em planos. A frase que resumiu a entrevista toda veio logo no início, quando ele começou falando sobre o varejo brasileiro. Ele fez uma pergunta retórica: como é seu hábito? Sabe por que o varejo passa por um momento difícil? E então respondeu com uma afirmação que vai contra tudo que a maioria dos varejistas acredita: ser barato não adianta nada. E ele explicou: varejistas anunciam preço, sempre de e por. Sempre desconto, sempre promoção. Isso, na visão de Apolinário, é destruição de valor, porque quando você anuncia apenas preço, você está dizendo ao consumidor que o único motivo para comprar é pagar menos. E quando um concorrente oferece menos ainda, você perde o cliente. O modelo da Polishop sempre foi o oposto. Não era barato, era valioso. A gordura saindo da carne no George Foreman Grill, o suco espremido na hora na centrífuga juicer, a fritadeira com inteligência artificial. O valor estava no que o produto fazia pela vida do consumidor, não no número na etiqueta. Quando perguntado sobre a situação atual, Apolinário foi direto: o plano está sendo seguido. A empresa está pagando seus credores. A recuperação judicial não é sinal de derrota. É um instrumento dentro da lei, criado exatamente para situações como essa. E então veio o número que surpreende. A projeção para o final de 2026 é de 42 lojas, entre próprias e franqueadas, somando 12 novas aberturas previstas e cerca de 30 franqueados. Isso pode parecer pouco comparado ao pico de 280 lojas. Mas, comparado com as 49 que restavam em maio de 2024, representa estabilização. E para Apolinário, o crescimento vem não pelo número de lojas físicas, mas pelo modelo de franquias, incluindo uma modalidade que ele chama de franquia digital, onde o franqueado opera uma loja online da Polishop, com um investimento de cerca de R$35 mil mais estoque. O faturamento mensal em setembro de 2025 era de R$30 milhões. Anualizado, isso daria 360 milhões, menos de um terço do auge. Mas é uma operação menor, mais enxuta, e com custos fixos dramaticamente menores do que os da época dos shoppings. Parte 7. A aposta na inteligência artificial. Aqui está algo que a maioria dos veículos de comunicação não deu atenção quando foi noticiado.
Em 2024, no meio da recuperação judicial, enquanto lutava para manter as portas abertas, a Polishop lançou aquilo que chamou de primeira Air Fryer, com inteligência artificial do mercado brasileiro. Não era um gimmick, era uma declaração de intenção. Apolinário disse em entrevistas que todos os novos produtos que a empresa vai lançar daqui para frente terão recursos de inteligência artificial integrados e que essa tecnologia está sendo desenvolvida internamente dentro da própria empresa. A lógica segue a mesma de sempre, inovar antes de todo mundo. Quando a Polishop vendeu o George Foreman Grill, os concorrentes queriam micro-ondas. Quando a Polishop estava no infomercial de TV, os concorrentes estavam em loja física convencional. Agora, quando os concorrentes estão focados em preço e volume nos marketplaces, a Polishop quer estar em inteligência artificial aplicada ao produto de consumo. A pergunta que o mercado está fazendo é: isso vai funcionar desta vez? A resposta honesta é que ninguém sabe. O que sabemos é que a estratégia de diferenciar pelo valor e não pelo preço é consistente com tudo que funcionou na história da empresa e que o modelo de exclusividade que foi a base do negócio ainda existe. Produtos Polishop não são encontrados em outros canais de venda, a não ser na própria Polishop. Mas o contexto competitivo mudou. A China hoje exporta diretamente para consumidores brasileiros via Shopee e Shein. O consumidor está mais informado. A percepção de novidade tem prazo de validade cada vez mais curto. O que é inovação hoje pode estar no AliExpress amanhã por 1/10 do preço. É nesse ambiente que a Polishop precisa provar que o seu modelo ainda tem razão de existir. Parte 8. O que aconteceu com os funcionários? Essa parte da história é a que mais dói, porque por trás dos números de lojas fechadas e dívidas bilionárias, tem gente, tem emprego, tem família. No pico, a Polishop empregava um número que nunca foi exatamente divulgado, mas que, dado o volume de lojas e a operação complexa da empresa, certamente estava na casa de vários milhares de pessoas. Vendedores treinados para fazer demonstrações ao vivo, equipes de televendas, funcionários administrativos, logística, importação. Quando o processo de fechamento de lojas começou, as demissões vieram junto. O próprio pedido de recuperação judicial menciona que, desde o início da crise, centenas de funcionários haviam sido demitidos. Em maio de 2024, quando o pedido formal de recuperação foi protocolado, a empresa contava com cerca de 500 colaboradores, uma fração do que tinha antes. A recuperação judicial trouxe alguma proteção para esses trabalhadores. As dívidas trabalhistas, os salários atrasados, as verbas rescisórias tinham prioridade no processo. E Apolinário foi explícito em dizer que a empresa estava pagando todo mundo, incluindo os débitos trabalhistas. Mas o que não tem como ser recuperado é o emprego que foi perdido. Os vendedores que estavam há anos fazendo demonstrações de produtos inovadores em shoppings pelo Brasil e que se viram sem trabalho quando a loja fechou, não voltam só porque a recuperação judicial foi aprovada. É uma consequência silenciosa dessa crise que os números não capturam completamente. Parte 9. A comparação que faz pensar a Polishop não quebrou sozinha. E entender isso ajuda a entender por que o caso vai muito além de uma empresa específica. Olhe para o que aconteceu com outras grandes redes do varejo brasileiro nos últimos anos. As lojas americanas, uma das maiores redes de varejo do país, com décadas de história, revelou em janeiro de 2023 um rombo de mais de 40 bilhões de reais. Entrou em recuperação judicial, fechou centenas de lojas, demitiu milhares de funcionários. E ainda está em processo de reestruturação, a Marisa, rede de moda feminina com décadas de presença nos shoppings brasileiros, também entrou em recuperação judicial. Fechou dezenas de unidades, demitiu funcionários em massa. A Tok Stock, referência em imóveis e decoração, também enfrentou crise severa em 2025, com problemas ligados à gestão e aos juros altos. A Pets, de Pet Shop, passou por turbulências significativas e precisou se reestruturar. O que isso tudo tem em comum? Varejo físico, shoppings, contratos longos, custos fixos altos, dependência de crédito barato para financiar estoque e expansão. Quando a Selic foi de 2% para 13% em 2 anos, o modelo de varejo físico que havia sido construído ao longo de décadas entrou em colapso em câmera lenta. E as empresas que estavam mais expostas, com mais lojas, com mais aluguel, com mais dívida, foram as primeiras a cair. A diferença da Polishop em relação a algumas das outras é que ela tinha uma vulnerabilidade adicional, dependência total de um fornecedor geográfico específico, a China, e de um modelo de inovação contínua que exigia lançamentos frequentes para manter o interesse do consumidor. Quando os dois falharam ao mesmo tempo, a empresa perdeu os 2 pilares do seu negócio simultaneamente.
Parte 10. O que o caso da Polishop ensina sobre o varejo brasileiro? Existem lições aqui que vão muito além da história de uma empresa. Primeira lição: custo fixo em shopping é uma armadilha quando o modelo muda. O contrato de shopping é, por natureza, um compromisso de longo prazo. Você assina por 5, 10 anos, paga aluguel indexado ao IGPM. Tem cláusulas de multa por saída antecipada. Quando o modelo de negócios funciona, é um bom negócio. Quando o modelo muda, como mudou durante a pandemia, você está preso em um custo que não consegue reduzir na velocidade que o mercado exige. A Polishop tinha essa armadilha multiplicada por 280. Cada loja que fechava gerava um custo de encerramento. As ações de despejo vinham de múltiplas administradoras ao mesmo tempo. A velocidade da crise superou a capacidade de gestão. Segunda lição: exclusividade de produto precisa ser defendida ativamente em um mundo globalizado. O modelo de importação exclusiva da China funcionou muito bem durante anos, mas quando a China passou a exportar diretamente para consumidores via plataformas digitais, o conceito de exclusividade ficou sob pressão permanente. Porque sempre há algo parecido ou equivalente disponível em algum marketplace a um clique de distância. Manter a percepção de que o produto Polishop vale mais do que o equivalente no Shopee exige um nível de comunicação e de experiência de compra que é muito mais caro e difícil de sustentar do que antes. Terceira lição: inovação financeira não acompanhou a inovação de produto. A Polishop foi genial em inovar produtos, mas o modelo de negócios, baseado em aluguel de shopping, crédito bancário para importação e uma cadeia de suprimento de país único, era frágil. Quando 3 dessas 3 variáveis foram afetadas ao mesmo tempo, não havia plano B. Empresas que sobrevivem a crises são as que diversificam não apenas o portfólio de produtos, mas também a estrutura financeira e operacional. Parte 11. O futuro. O que pode acontecer? Em agosto de 2026, a Polishop está em recuperação judicial. O plano foi aprovado pelos credores. O Tribunal de Justiça de São Paulo apontou irregularidades que precisaram ser corrigidas. O processo continua. Existem 3 cenários possíveis daqui para frente. Cenário 1. A reestruturação funciona. A empresa enxuta, 40 e poucos pontos de venda, modelo híbrido entre lojas próprias e franquias, franquias digitais, produtos com inteligência artificial, encontra seu equilíbrio. O faturamento mensal de 30 milhões de reais estabiliza e cresce. Os credores recebem o que lhes é devido dentro dos prazos do plano. E a Polishop emerge como uma empresa menor, mais saudável e lucrativa, com um modelo adaptado às novas condições do mercado. Este é o cenário que Apolinário acredita que vai acontecer. E há argumentos para isso. A marca ainda tem altíssimo reconhecimento. O conceito de produto inovador com alto valor percebido ainda tem mercado. E o modelo de franquia digital resolve o problema do custo fixo de shopping. Cenário 2. A reestruturação parcial. A empresa consegue sobreviver, mas em escala muito menor. As lojas físicas continuam encolhendo. A operação digital cresce, mas não o suficiente para compensar. A Polishop se torna uma marca de nicho, reconhecida, mas com presença limitada. Os credores recebem menos do que o plano previa. A recuperação judicial se estende por mais tempo do que o esperado. Este é o cenário mais provável para analistas que acompanham o setor. Não é colapso, mas também não é vitória. Cenário 3. A falência. Se o plano de recuperação não for cumprido, se os credores perderem a paciência, se um novo choque externo, uma valorização do dólar, uma piora do crédito, uma nova crise econômica acontecer antes da empresa estar estabilizada, a recuperação judicial pode se converter em falência. Nesse caso, os ativos da empresa seriam liquidados para pagar os credores na ordem prevista por lei. A marca Polishop poderia ser vendida para outra empresa ou poderia simplesmente desaparecer. Não é o cenário mais provável, mas também não é impossível. A história da Polishop não acabou. Esse é o ponto mais importante a entender. A empresa que vendeu 400 mil George Foreman Grills em um ano, que fez o número 1406 virar letra de música, que transformou a experiência de compra em shopping em um espetáculo de demonstrações ao vivo, que chegou a 280 lojas e mais de R$1 bilhão de faturamento. Essa empresa está em recuperação judicial. Tem menos de 50 lojas, tem 500 funcionários. Tem um fundador de 66 anos que continua aparecendo no Shark Tank enquanto tenta salvar seu maior projeto de vida. O que aconteceu com a Polishop é um espelho do que aconteceu com o varejo brasileiro.
anos de construção baseados em premissas que funcionavam. Crédito barato, shoppings como destino obrigatório de consumo, exclusividade de produto como diferenciação e uma mudança de condições tão rápida e tão profunda que as empresas não tiveram tempo de se adaptar. A pergunta que fica é: a Polishop vai conseguir se reinventar mais uma vez, como fez quando saiu do infomercial para o shopping, quando saiu da TV para o e-commerce? João Apolinário acredita que sim. Ele diz que o varejo todo erra porque foca em preço, que valor é sempre mais importante. E que a Polishop tem produtos inovadores para mostrar ao mundo ainda. Se ele tem razão, a história ainda vai ter mais capítulos. Se não tem, o nome que foi trilha sonora das madrugadas brasileiras por 30 anos vai virar memória de uma época em que comprar era diferente, em que a TV vendia sonhos com um número de telefone e um certo empreendedor acreditava que gordura saindo da carne era a coisa mais emocionante que alguém poderia ver.